Oi, gente! Você sempre teve curiosidade de saber como é o processo de dublagem dos seus personagens favoritos? O programa 7 te mostra tudo isso com uma conversa super bacana que a gente teve com o dublador Alfredo Rolo, que é conhecido por ter dublagens famosas como o Vegeta de Dragon Ball e o Brock de Pokémon. Então, fica ligado no canal e já deixa o seu like. O programa 7 é um programa feito pela TV Universitária, TV Unifor. Então, vai lá conferir. A dublagem é a substituição da voz original do personagem, e isso pode defini-lo para sempre. Mas você sabe como é o processo? A gente te mostra agora. Olha só, os alfinetes representam pessoas desaparecidas nos últimos 3 anos. Ah, não fica chateada, viu? Olha, isso não tem mais volta, não adianta, relaxa, tá bom? Essa coisa da Liga de Ex-Namorados Malvados, eu tava num momento obscuro quando planejei tudo isso, então... A dublagem é um pouco complexa, né? Primeiro, para você ser dublador, você precisa ser ator. Precisa ter um registro profissional como ator, né? Para fazer a dublagem, o distribuidor entra em contato com o estúdio de dublagem no Brasil e passa o projeto, e aí o estúdio faz o orçamento e inicia-se o processo da dublagem uma vez aprovado o orçamento. E aí como funciona isso? Você precisa traduzir a produção. Então você precisa ter um profissional de tradução que faça isso. Você precisa ter um diretor de dublagem que vai ficar responsável pela escalação das vozes, pela direção de interpretação e de sincronismo do projeto. Você precisa dos produtores para fazer toda essa ponte com os atores, para fazer a escalação. Precisa imprimir os textos, dividir em anéis, que a gente chama, né, que são... Cada anel corresponde a 20 segundos da produção. E depois de dublada a produção, ela vai para a mixagem, onde tem a mistura das vozes com trilha, com efeitos, e aí é feito o delivery para o distribuidor. Que ultrajante! Esses ferimentos não são nada! Me dá isso! Agora afaste-se e assista ao trabalho de um mestre! A dublagem começou de uma forma um pouco distorcida. Lá atrás, né, 1950 e pouco, 60 e pouco, as primeiras produções que vinham de fora, os chamados enlatados, vinham de alguma forma ameaçar as produções que estavam acontecendo aqui no país. Então a classe artística, em geral, não via com bons olhos a dublagem, consideravam uma arte menor, porque era uma arte que se submetia a uma produção que vinha de fora, portanto, diminuindo as produções do país. Mas com o tempo foi se percebendo que não era bem assim, que a dublagem tinha esse serviço importante e de uns tempos para cá, sobretudo com as produções de animes, a dublagem ganhou uma visibilidade muito maior por conta dos consumidores de animes, né, de cultura nerd e tal. E aí a gente foi se aproximando mais dos fãs e foi entendendo mais qual era a dimensão da dublagem. Que bom que Orihime não está aqui. Eu não gostaria que ela visse o que vou fazer com você. A dublagem presta um serviço de utilidade pública ao democratizar produções de outros idiomas para o nosso. Então a gente tem acesso a outras culturas, pessoas que têm deficiências e tal, e que têm na dublagem uma forma de se conectar ao que está acontecendo literalmente no mundo. Então, só por isso a dublagem já é altamente relevante para qualquer país, qualquer sociedade. Mas se o D quiser ganhar este prêmio, temos que compor uma obra-prima! As adaptações de texto, elas ocorrem de diversas maneiras. Primeiro, quando você tem uma tradução que a gente chama de tradução muito dura, que eu sempre brinco que o Machado de Assis psicografou a tradução, porque é uma coisa muito forçada e tal. Aí a gente precisa adaptar para uma linguagem mais coloquial. Uma outra coisa que gera adaptação em dublagem é o lip sync. Então, se ele termina com a boca, um desenho do lip sync em O, não dá para você terminar com uma palavra em A. Então você precisa colocar uma palavra que funcione melhor na boca. Aqui no Brasil, a gente costuma ter esse cuidado com a labial, a bilabial e tal. Então, isso gera adaptação. E outra coisa é
se é um trabalho de época. Então você não pode falar, e aí, mano, beleza? Numa produção que é lá dos anos 60. Você tem que falar, é uma brasa, mora. Então, você precisa ficar atento a isso. No caso do Vegeta, por exemplo, o verme maldito, inseto insolente, essas coisas a gente foi cada vez colocando um pouquinho mais, porque via que funcionava para a personalidade dele. Ah, vão tomar café com leite, esse tipo de coisa. A gente foi entendendo o que cabia e o que não cabia. Como vocês gostam de encher o meu saco. O ator pode até não ser muito conhecido pela imagem, mas pela voz... Se o Victor fosse tão fácil de eliminar, você já teria feito isso. Vidro errado. Me faz um favor. Toma um desses, espera 5 minutos até fazer efeito, acha a Cud e puxa o saco. Bem, atualmente ganho a vida entretendo príncipes. Ele já dublou personagens muito conhecidos de filmes e animes. Entre os principais estão Vegeta e Brock, seu trabalho de dublagem fixa. Você tem que ficar calmo. Eles percebem a ansiedade de um treinador e no final acabam ficando piores. Eu sou calmo. E meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. O Vegeta, ele tem uma questão muito séria, que é o nervosismo dele. Não mexa com a minha bomba! De uns tempos pra cá, ele foi se humanizando, né? Ele foi deixando de ficar tão com esse perfil de vilão. E aí isso acho que ajudou um pouco o coração dele. Mas se fosse trazer para uma realidade, ele é um forte candidato a ter um ataque do coração a qualquer momento. Esse cara é um pobre coitado. Então ele precisa se acalmar. Porque ele tem uma questão muito séria com o Goku, que eu chamaria, se estivesse no consultório, de uma relação de inveja muito grande. E de um complexo de inferioridade que ele precisa supercompensar com esse complexo de superioridade, de que ele é o grande príncipe dos Saiyajins e coisa e tal, mas não consegue ganhar uma luta do Goku. Então, isso é uma ferida que ele tem interna, psíquica, que talvez a Bulma e a filhinha dele agora consigam curar à medida que ele se humaniza, mas realmente ele tem questões para serem tratadas. Uma comissária de bordo tão simpática, com todo o seu esplendor. Seria como estar no paraíso se a gente voasse pelo céu junto. O quanto o Brock é invasivo com as mulheres, né? O quanto ele não respeita o espaço das mulheres. Então isso é um pouquinho complicado na relação do Brock. Eu acho que é um dos poucos senões assim que eu poderia ter do Brock, porque ele é um cara amadurecido, ele gosta de cozinhar, ele se interessa mais em criar Pokémon do que em batalhar, né? Fazer essas batalhas e tal. Ele cuida dos irmãozinhos e tal, então ele tem uma cabeça mais amadurecida. Mas o fraco dele acaba sendo as mulheres. E precisa ter cuidado, a informação que ele passa para o público é uma informação de que é natural fazer esse tipo de coisa. E as mulheres, em geral, no anime, claro, eu não me lembro assim de nenhum episódio, mas é difícil ter uma mulher que banque e fale, não, para, limite, que isso, rapaz, tá pensando o quê? Planar nas asas do homem. Escuta aqui, eu tive o trabalho de vir buscar você no aeroporto e é assim que você me agradece? Essa é uma questão que precisaria ser trabalhada no Brock. Eu sou Brock, sou um criador de Pokémon e também um médico Pokémon em treinamento. Tive a sorte de ser dirigido pelo Nelson Batista, que era simplesmente a voz do Jerry Lewis no Brasil. Eu faço o papel do coelho também, o mágico e o coelho. Eu me puxo da cartola. Então era um ator assim e diretor muito experiente. E ele já chegou logo de cara e falou, aqui a gente não tem tempo para ensinar não, vai fazendo aí. Eu agradeço a todos vocês por terem nos dado esta oportunidade. Então eu já entrei na fogueira e não parei mais. Dali fui pegando o gosto e, enfim, tô até hoje. Agora eu juro pela honra dos Quincy's que vou matar você, seu monstro. E esses atores famosos, eles são chamados para fazer determinados filmes porque a visibilidade que eles vão dar para o filme, eu não vou dar. Por mais que eu seja muito mais experiente que um determinado ator
na dublagem. Vocês podem tocar no chão. E podemos tocar no ar? Vocês podem tocar no ar. Isso aqui. Então ele precisa ganhar para isso, até porque ele tem um nome nisso. A maioria dos atores famosos que faz dublagens para cinema, por exemplo, quando termina a dublagem ou quando vai fazer uma entrevista a respeito, só fala coisas boas sobre a dublagem. E como é difícil, e como tiveram que ter cuidado e tal. Então isso acaba sendo uma divulgação indireta do quanto a dublagem é uma coisa legal. Como é que é? Eu, por acaso, sou um assassino cruel. Dieguinho! Na prática, convivendo aqui do outro lado, eu sei que tem muitos atores que vão dublar com uma atitude que não é própria para a dublagem. Por exemplo, não tem tempo suficiente para fazer um trabalho. Então, um trabalho que levaria 5 horas, 6 horas para ser bem feito por um ator famoso, o ator chega no estúdio e fala, olha, só tenho 2 horas, 3 horas. E aí você tem que fazer acontecer naquele tempo. E por isso que muitas vezes fica uma inflexão xoxa, que deixa a desejar com relação ao personagem. Então o acting está ali, uma coisa muito forte e a voz não acompanha, porque às vezes não dá tempo de você tirar do ator aquilo que você gostaria. E tem a questão técnica. Esses atores não têm noção de lip sync, embora hoje você consiga resolver muita coisa na máquina. Antigamente não, mas hoje em dia você consegue esticar uma fala, diminuir. Ele começa atrasado lá no labial, você consegue puxar um pouquinho e deixar em sync. Ele pode fazer solto e depois você encaixa. Então tá mais fácil. Vovó, pega minha pata! Nem morta! É meu primeiro banho em décadas! 3 palavras. Precisa de terapia. Eu, sinceramente, não vejo problema. Eu fico um pouco triste quando eu vejo determinadas produções e falo, puxa, se fosse o fulano fazendo ou o Beltrano, ficaria muito melhor. Então, assim, eu lembro de poucos atores famosos que eu tenha dito, nossa, esse cara mandou bem. Mas é uma escolha do distribuidor para divulgar. Isso é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos não é dublagem, é voz original. Eles chamam os atores famosos para fazer o personagem tal, então eles têm muito mais liberdade de criação, o lip sync é feito depois, então é um outro processo de criação, de cuidado, que um dia, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. A gente já está crescendo no nosso número de produções originais e acho que a coisa vai melhorar. Calma, mãe, calma, sou eu. Alô, polícia! Uma gangue de jovens invadiu minha residência. O que esse guri tem? Ele tem 8 anos. É preciso ter muito cuidado com isso, é preciso ter mais respeito por uma arte de verdade. E a dublagem tem que ser de verdade. Bom, eu estou contando isso para vocês como meus sócios, meus melhores amigos, minha família. Portanto, confio em sua confidencialidade sobre o assunto. Artbooks são geralmente coleções de imagens artísticas. Elas podem ser tanto de um tema como de um trabalho autoral. Ficou curioso? Saiba mais agora no nosso quadro Anota Aí. Eu sou conhecida como Demi, que é essa moça aqui. Eu tenho 34 anos, sou formada em publicidade e abandonei tudo para ser desenhista. A primeira vez que eu fiz um trabalho desenhando foi em 2009, eu acho. Que no estúdio onde eu trabalho junto com a minha amiga Blenda, o dono do estúdio, Daniel, é uma pessoa maravilhosa e me convidou para fazer um trabalho fantasma junto com ele. Ele estava ilustrando umas cartas pequenininhas para a Marvel e ele estava precisando de ajuda para colorir. Então aí ele me convidou para fazer a cor desses cartões e foi meu primeiro trabalho com desenho. Foi fantasma, não levei crédito, eu não me importo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter feito esse trabalho. E aí desde então a gente começou a dar aula juntas, eu e a Blenda. E hoje nós somos professoras de mangá e as duas são desenhistas, então eu comecei a partir daí. Hoje em dia eu faço muito as minhas próprias personagens para tanto lado chamar a atenção como para as pessoas terem um pouco de contato comigo, porque elas acabam chamando a atenção. Elas
são personagens bem diferentes entre si e aí acabam conquistando um pouco a vista das pessoas que passam e vêm. Quando eu comecei a desenhar criança ainda, uma das minhas maiores referências foram jogos de videogame e alguns animes da época, como Cavaleiros do Zodíaco, como Guerreiras Mágicas de Rayard. E os jogos, a minha maior referência foi uma série de RPG bem antiga chamada Phantasy Star. Ela está comigo até hoje, eu tenho arte dela aqui, inclusive no meu artbook, porque está sempre comigo. A minha primeira personagem foi esta elfa aqui, maravilhosa. Quando eu a criei foi para jogar RPG e ela é uma parte de mim. Ela é uma, como eu costumo dizer para as pessoas, ela é uma versão melhorada de mim. Porque qualquer versão minha em que eu possa voar e soltar fogo pela mão, já é uma versão melhor. E aí surgiu ela, eu criei a Demi, a primeira versão dela em 94 e a versão definitiva dela em 98. Então nós estamos juntas esse tempo inteiro. Pra mim é sempre mais difícil desenhar a Demi, sempre. Porque como a Demi é meio que parte de mim, é como se ela estivesse viva e atrás de mim o tempo inteiro, sabe? Dizendo, olha, você faz melhor. Eu não tô gostando disso, eu tô feia, me corrige. Então é desse jeito, a Demi é sempre a minha carrasca, ela é minha musa e minha carrasca ao mesmo tempo, sabe? Ela também é o que me instiga a melhorar sempre. Todo teste de material eu faço nela. Toda técnica diferente de pintura eu testo nela. Vou mudar o estilo que eu tô desenhando, a anatomia, eu testo nela. Às vezes ela briga até comigo. Esse portfólio, ele foi realmente bem coração, sabe? Muita gente escolhe artes que são mais vistosas e tudo. Eu escolhi artes que eu me apeguei mais para fazer esse aqui. O primeiro foi dessa coisa, não, esse desenho tá melhor feito, esse desenho pode chamar mais atenção. Mas esse é o meu segundo portfólio, meu segundo artbook. E eu escolhi realmente, não, esse aqui eu me diverti mais, esse aqui eu fiquei mais feliz desenhando. Eu adoro essa pessoa que me pediu esse desenho encomendado. Então, foi realmente, a escolha foi puramente emocional. Eu espero que as pessoas gostem, porque nesse portfólio eu mostro um pouco de mim. Eu estou dividindo um pouco de mim com as pessoas. O set chegou ao fim, mas eu espero que você tenha gostado. Siga a gente nas redes sociais e não perca o próximo programa. Tchau!